Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é revisão. Vamos fazer mais atividades no módulo 4, páginas 86 a 90. Então, vamos revisar os assuntos que trabalhamos no módulo 4. Na primeira atividade, nós vamos rever as preposições. Lembram delas? Vamos ver. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Vacina contra vírus. A gente está precisando, né? Bom, então aqui a gente tem uma fila e aqui é a sala de vacinação. Qual é a preposição empregada na tirinha? Então, nós temos aqui 3 palavras nessa frase, né? Vacina contra vírus. Então, a preposição que aparece aqui é contra, tá? Então, vocês vão escrever contra aqui. Que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre as palavras vacina e vírus? É uma oposição, indica tempo ou posse? Muito bem, indica uma oposição. Porque há um personagem com um computador na fila. Olha só, vocês notaram aqui que tem um personagem que está com um computador na fila? Por quê? Bom, vacina contra vírus. Vírus de computador, tem alguma relação? Então, baseado nisso, vocês elaborem a resposta de vocês aí. Então, por que há um personagem com um computador na fila? O que o balão de fala com ponto de interrogação indica? Olha só, esse balãozinho aqui, o que ele indica? Olha a expressão também do personagem aqui. Aí vocês vão explicar para mim o que ele indica, tá? 2. Leia as frases a seguir e responda às questões. O time jogava com garra, o time jogava sem garra. Há diferenças de sentido entre as frases? Quando eu digo que o time jogava com garra e o time jogava sem garra, tem diferença, né? Então, há sim diferença. Que palavras são responsáveis por mudar o sentido e qual é a classificação delas? Então, aqui eu tenho as palavras com e sem. E elas são preposições, certo? Então, são essas duas palavras e são preposições. Explique a diferença de sentido entre as frases. Então, o que quer dizer que o time jogava com garra? E o que quer dizer o time jogava sem garra? Então, explique a diferença entre as duas, tá? 3. Observe a capa de livro abaixo e responda às questões a seguir. Então, nós temos o livro aqui, Calvin e Haroldo, o livro do 10º aniversário. Letra A. Qual é o numeral empregado no título do livro? Aqui, né? 10º. Muito bem. Como esse numeral é classificado? Vocês aprenderam que os numerais têm 4 classificações. Eles podem ser cardinais, quando indicarem quantidade. Ordinais, quando indicarem ordem. Multiplicativos, quando indicar multiplicação. E fracionário, quando indicar uma parte, uma fração de alguma coisa. Então, 10º indica uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Então, ele é um numeral ordinal. E qual é o algarismo correspondente a esse numeral? Aí vocês vão escrever 10º aqui, certo? Com algarismos, o 1, o 0 e o indicador de 10º, tá? De ordem. Bom, vamos para mais atividades. Atividade 4. Leia a 4ª capa do livro abaixo e responda às questões. Então, mais de 250 tiras sobre felicidade. Então, aqui vocês vão ler esse trecho. Tá muito pequenininho aqui para mim, eu não aumentei ele, tá? Mas eu consigo enxergar aqui os numerais. Olha, tem 1950,
Inventou, tanto para crianças para como adultos, personagens que expressam sentimentos. Aqui embaixo tem mais, olha só. 50 anos, 2,6 mil, 355 milhões, 75 países, 40 línguas. Quem foi o criador das histórias em quadrinhos Peanuts? Então, olha só, o nome do criador está aqui, ó. Gênio, criador Charles M. Schulz. Que algarismos foram usados no texto dessa quarta capa de livro? Então, vocês vão localizar os algarismos, tá? Que era o que eu estava localizando aqui, ó. 1950, 50, 2,6, 355 milhões, tá? Aqui é mil, e aqui milhões, 75 e 40. Então, vocês vão copiar esses algarismos aqui. Com que função esses algarismos foram empregados? Então, qual é a função de cada um desses numerais? Eles estão indicando o quê? Tá? E na letra D, vocês vão para o caderno. Tá? Vão pegar o caderno e vocês vão transformar em numeral cada algarismo identificado na atividade B. Ou seja, vocês vão escrevê-los por extenso. Então, vocês vão escrever 1950, certo? Transcrever esses números. 5. Transforme cada frase abaixo em oração. Siga o modelo. Que paisagem linda! A paisagem era linda. Então, na primeira frase aqui, a gente não tem verbo, certo? Que paisagem linda! E na segunda, a gente tem o verbo era. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as frases aqui. Que medo! Posso dizer assim, eu estava com medo, tá? Coloquei um verbo. Entenderam o que é para fazer? Então, na letra B, uma grande festa, que bom, boa sorte, que prova difícil. E na atividade 6, reescreva as frases substituindo os sujeitos destacados pelos termos entre parênteses. Faça as adequações necessárias. Então, nessa atividade, vocês vão transformar, né, reescrevendo aqui, trocando o sujeito pelo que estiver entre parênteses e vai fazer a concordância verbal, tá? Nós falamos sobre a concordância verbal na aula de ontem. Então, ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Se eu trocar para elas, vai ficar elas ficaram desapontadas com o desfecho do filme. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na B e na letra C. Vamos para a próxima página. Bom, e a última página temos o exercício 7, que é para vocês contornarem os núcleos do sujeito destacado nas orações. Então, lembra que eu disse na aula passada que o núcleo do sujeito ele vai ser o termo mais importante e ele é normalmente o substantivo. Então, olha só, na letra A, o pai do meu amigo não gostou do filme. Então, quem não gostou do filme? O pai do meu amigo. Aqui, então, olha só, o núcleo do sujeito é o termo pai. O "o" determina que você sabe de quem é um artigo definido. Do meu amigo é uma locução que indica de quem eu estou falando, de que pai. Podia ser o pai do meu vizinho, podia ser o pai do meu pai, certo? Então, aqui só é tá determinando quem é o pai. O núcleo é a palavra pai, tá? Letra B. Meus amigos viajarão com a gente para a praia. Então, qual dos dois termos aqui é o núcleo do sujeito? Então, vocês vão fazer em todas essas frases aqui, só contornar o núcleo. 8. Sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro abaixo com o sujeito e o predicado de cada oração. Letra A.
As meninas jogaram basquete ontem. Então, vocês vão fazer o quê? Sublinhar a forma verbal de cada frase e depois completar este quadro aqui abaixo. Ou seja, vocês vão separar o sujeito do predicado. Lembrando que o verbo sempre vai fazer parte do predicado. Então, eu vou fazer a primeira aqui para ajudar vocês. Letra A. As meninas jogaram basquete ontem. Então, eu vou sublinhar aqui o verbo jogaram, certo? Então, eu pergunto para o verbo quem, para eu saber quem é o sujeito. Quem jogaram basquete ontem? As meninas. Então, eu vou copiar as meninas aqui. E jogaram basquete ontem, que é o predicado, eu vou copiar aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa nas demais. E na atividade 9, o que é possível perceber quanto aos sujeitos e às formas verbais das orações da atividade anterior? Então, o que foi possível perceber? Aí vocês vão ter que fazer a atividade 8 para poder responder a atividade 9, tá bom? Não se preocupem, eu quero que vocês façam, porque eu quero saber onde a gente precisa trabalhar mais, onde a gente precisa rever e fazer mais atividades, tá? Então, é importante que vocês façam e enviem as atividades para mim, certo ou errado, eu tenho que ver como é que tá. Na próxima aula, na aula de sexta-feira, eu vou fazer a correção dessas atividades, tá bom? Assim vocês também aproveitam, se tiverem qualquer dúvida, aproveita e já me manda hoje quais são as dúvidas, que assim na aula de amanhã eu já esclareço elas para vocês, tá certo? Um beijo, gente. Opa, deixa eu ir para a próxima. Agora sim eu me despeço, né? Então, até a próxima aula. Envie as atividades, por favor, tá? Eu quero ver o que vocês estão fazendo. Tem gente que não me enviou nenhuma. Envie as atividades, gente. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.